Queridos irmãos e amigos, bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos. Hoje é um dia de sábado, dia muito especial para todo mundo que ama a Deus. Em todo o planeta está muita gente reunida nesta manhã para dar honras e glórias a nosso maravilhoso Deus. Queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos. Eu quero saudar a todos vocês em todo o planeta, todos os amigos que me contactaram durante a semana. Não esquecer nossos amigos de Moçambique, Moçambique, Angola, Estados Unidos, temos jovens da Indonésia. Amigos, o nosso grupo está a crescer muito, muito mesmo. Nós estamos a 4.000 membros em muito pouco espaço de tempo. Então, a palavra de Deus está a ser ouvida nos 4 cantos do planeta. Essa é a maravilhosa fase do Facebook, porque muita gente não dá crédito ao Facebook. O Facebook é uma plataforma criada pelos homens, mas com permissão divina, obviamente, para expandir o Evangelho em todo o planeta. Vejo que todos os maiores ministérios da Terra estão a usar a plataforma do Facebook e outros órgãos de comunicação para nós podermos atingir, na verdade, todas as pessoas. Que não haja, queridos irmãos e amigos, desculpa, que ninguém pode ouvir a palavra de Deus. Hoje a nova tecnologia dá-nos essa permissão. Lembrar que Jesus, 2000 anos atrás, 2021 anos atrás, quando decide pregar o Evangelho, não tinham nem aviões, nem barcos, nada do que nós temos hoje, irmãos. E Jesus sabia que ele estava a predizer já com muito tempo antes da situação que nós temos hoje, que a ciência, segundo o profeta Daniel, diz que a ciência nos últimos tempos se multiplicará. E como nós estamos a ver, estamos mesmo a subir em grande escala na tecnologia avançada. Então, queridos irmãos e amigos, sejam bem-vindos. Feliz sábado a todos. Quero saudar a todos vocês, amigos, familiares, queridos irmãos, irmãs, toda a família Norton espalhada no planeta. É uma mensagem especial hoje que nós temos para ver a mensagem do Apocalipse, do tempo em que nós estamos globalmente até os tempos finais que nós vamos passar ainda por mais um tempo antes da vinda de Jesus. Vamos tentar entender segundo a palavra de Deus. Antes de mais, porém, gostaria louvar com vocês um hino e depois entrar na palavra, obviamente, está bem? Vamos orar para as pessoas que pediram oração durante o curso da semana também. Não vamos esquecer que a oração que eu fizer vai ser incluída às pessoas também que estão em situações diversas. Vamos então escutar o próximo louvor e vamos adorar a Deus com esse louvor. Agradeço, Abba, Pai, minhas mãos aqui levanto, pois teu amor e grande poder me atrai e me levanto a adorar-te, Abba, Pai. Abba, Pai, te louvo e te agradeço. Abba, Pai, minhas
Eterno Deus e eterno Pai, grato te estamos, Pai Santo, pela vida, saúde que tu nos dás dia após dia. Eterno Deus, querido Pai, quero me entregar a Ti neste momento e me esvaziar completamente para que sejas Tu, Pai Santo, a me encher do poder do Teu Santo Espírito, para que eu possa entrar e falar ao Teu povo. Pai Santo, perdoa todos os meus pecados, minha iniquidade. Ajuda-me, Pai, a fazer-me um homem novo a cada dia, a cada instante da minha vida. Pai, quero te entregar todas as pessoas que estão presentes neste momento nessa plataforma do Facebook, as pessoas que estão a ouvir essa palavra diretamente agora e as que virão ouvir através dessa plataforma do Facebook ou outro órgão de comunicação. Pai Santo, santifica-nos na Tua palavra, derrama as Tuas bênçãos, a Tua graça sobre cada um de nós. Perdoa, Pai, todo o pecado, toda a iniquidade, todas as nossas falhas, Senhor. Pai Santo, que Tu nos dês um coração puro e espírito reto nesta manhã, para que nós possamos entender, compreender a Tua palavra e viver por ela. Eterno Deus, eu quero Te entregar toda a presidência mundial, todos os líderes a nível do planeta, Pai. Que Tu possas trabalhar em cada coração de cada líder, independentemente de tudo o que está a passar no nosso planeta. Pai Santo, nós sabemos que Tu estás no controle de todos os cantos da terra. Pai, abençoa, santifica toda a liderança mundial. Que Tu possas derramar o Teu poder, o Teu Santo Espírito, poder de sabedoria, inteligência, conhecimento, Pai Santo, da Tua palavra, a cada líder a nível global. Pai Santo, ajuda-os a ter um processo de escolha da Tua palavra, Senhor. Que eles possam viver segundo a Tua vontade, não a vontade de cada um deles. Que eles possam satisfazer o povo pela Tua vontade e a Tua misericórdia, Senhor. Concede os corações puros, espíritos retos, para que eles possam entender qual é a Tua chamada, o que Tu chamas, Senhor, qual é o objetivo da liderança que eles têm aqui na terra. Pai Santo, queremos Te entregar todos os médicos, as pessoas que estão no combate do Covid-19 a nível global. Que Tu possas tocar, Senhor, na mão de cada médico. Que ao som das suas vozes e ao toque das suas mãos, Tu possas deixar cair, Senhor, o poder do Teu Santo Espírito, para que as pessoas possam ser curadas, libertas de toda a morte, de todo espírito de pandemia. Pai Santo, nós Te entregamos toda a acoplagem, todo o governo hospitalar, serviços de emergência, polícias, bombeiros, todas as pessoas que estão na frente de batalha dessa pandemia, Senhor. Nós Te consagramos a Ti. Ajuda-os, Pai, na tarefa difícil que eles têm que levar todos os dias, Senhor. Pai Santo, nós queremos Te entregar todos os jovens no nosso planeta. Tu conheces a situação de cada jovem, Senhor. Pai Santo, nós Te os entregamos nesta manhã nas Tuas mãos. Consagra-os para Ti. Ajuda a que eles possam ouvir a Tua voz. Concede-os, Pai, corações puros, espíritos retos, para aqueles, os que estão fora da igreja, fora do Teu alcance, que eles possam voltar, Senhor, antes que seja tarde demais. Pai Santo, derrama as Tuas bênçãos, a Tua graça por cada jovem. Cobre-os, Pai Santo, com o sangue do Cordeiro, para que nenhum mal possa chegar até a eles. E ajuda-os, Pai, a entender que todos os jovens que estiverem nessa plataforma, nesta manhã, possam ter o espírito de ousadia e serem verdadeiros pregadores do Evangelho também amanhã. Pai Santo, queremos Te entregar também todas as famílias da terra. Tu conheces a situação global que as famílias estão a passar. Muitos deles estão em camas nesta manhã, filhos, pais, familiares, amigos, e nós estamos tristes, Senhor, por esta situação que estamos a viver a nível do planeta. Todas as famílias estão a ser assoladas por essa pandemia. Senhor, consola-nos. Todas as famílias da terra, que seja o Teu Espírito em cada lar, que Tu possas tocar, Senhor, em cada coração. Ajuda-nos, Pai, a passar os momentos difíceis, os últimos momentos no nosso planeta, e que a Tua santa presença, Pai, se possa fazer sentir em cada lar. Reconstitui a nossa vida. Traz-nos até a Ti, Senhor. Derrama sobre cada família o espírito de conhecimento da Tua palavra, sabedoria,
Liberta, Pai, de todo o mal, toda a heresia, todo espírito de engano, Senhor. Que todas as famílias da terra possam ser abençoadas, segundo a tua promessa. Tu disseste todas as famílias serão abençoadas no nome de Abraão, teu servo. Nós contamos nessa palavra, Senhor. Pai Santo, nós queremos te entregar toda a situação global, a situação em que nós estamos a viver, que seja científica, todo esse problema de pandemia, todo o desenvolvimento em geral, Senhor. Que tu possas estar no controle do nosso planeta. Nós sabemos que tu estás, Senhor, mas que tu possas orientar todos os líderes, que eles entendam que tu estás para determinação total e final do nosso planeta. Pai Santo, obrigado por este momento e por esse dia de sábado. Obrigado porque tu, Senhor, criaste os céus e a terra e descansaste no sétimo dia. Por esta razão estamos aqui. Muito obrigado, Pai, por esse dia de sábado. Ajuda-nos, Pai, a cativar a tua mensagem, a aprender de ti nesta manhã e a vivermos pela tua palavra. Santifica-nos, Pai, pela tua palavra. Te louvamos e agradecemos, suplicando o perdão de todos os nossos pecados e faltas, em nome e por amor de Jesus. Amém. Queridos irmãos e amigos, mais uma vez, bom dia a todos. Para os que não estavam presentes desde o princípio, sejam todos bem-vindos. Nós vamos meditar hoje sobre a palavra do Apocalipse. O Apocalipse, queridos irmãos, é o último livro das Sagradas Escrituras. Ele foi feito a uma média de 1600 anos atrás, escrito, com todos os outros livros também da Bíblia, e por volta de 40 homens. Ora, Deus anunciou a sua palavra desde o princípio da queda do homem. Certamente Ele falou a nossos pais que, depois da queda, Deus enviaria o Consolador. Este Consolador, através dos anos, dos séculos, foi apresentando várias etapas. Nós sabemos que Deus mandou profetas, mandou homens inspirados por Deus falar a sua palavra, e de todos eles nós vamos tirar à parte o profeta Isaías e o profeta Daniel nesta manhã. O profeta Isaías, queridos irmãos e amigos, Deus deu a revelação muito antes de tudo acontecer, antes que Jesus venha no nosso planeta, a mandado do Pai, de que nós receberíamos o Messias, que Jesus nasceria no nosso planeta para vir redimir a raça humana. Esse é o plano de Deus desde o princípio em que o homem caiu em pecado lá no Jardim do Éden. Mais acentuadamente Deus falou ao profeta Daniel. Vocês podem encontrar tudo isso escrito lá no livro de Daniel, nas Sagradas Escrituras. As revelações que nós deveríamos passar desde uma época da criação do Império de Babilônia até os nossos dias. Nós temos a Daniel 2, capítulos 2 até os outros capítulos também, nós vamos encontrar a revelação de Deus sobre o término da nossa humanidade, princípio e término do nosso planeta. E nós hoje vamos ver como Deus, na verdade, vai terminar, depois de tanto conselho, tanto advertimento, a saber, queridos irmãos, que todos os ministérios da terra, eu quero dizer os sinceros, os ministérios que estão, na verdade, a pregar a palavra de Deus, com muito êxito, nós temos vários deles, mas há muitos ministérios que não estão a fazer, e o meu conselho será que façam também, porque os tempos estão mesmo a terminar. O tempo está próximo, segundo Apocalipse 14. Temei a Deus e dá-lhe glória. Irmãos, o que é que nós vimos desde a morte de Jesus aos nossos dias? O que é que se passou na verdade? Em Apocalipse 12 nós vimos que está revelada a grande perseguição. Logo após a morte de Jesus, o Império Romano tentou procurar onde os discípulos de Jesus esconderam o corpo de Jesus. Porque eles não acreditaram nos planos que Deus traçou desde a criação e queda do homem. Ora, o Império Romano, após a morte de Jesus, visto que Jesus ressuscitou, 40 dias depois, ausentou-se do nosso planeta em direção ao céu, ele deixou
mensagem bem específica para toda a humanidade. Em Marcos 16:15, nós vamos ver que Jesus diz aos seus discípulos: vocês não se separem, fiquem em Jerusalém até que o Pai vai vos dar o Consolador, Espírito de poder vocês irem a todos os quatro cantos da terra pregar o Evangelho. Ora, quando o Espírito Santo caiu em línguas de fogo na cabeça dos 12 discípulos, eles foram todos condecorados. Irmãos, poder e virtude pelo Espírito Santo de Deus para irem pregar o Evangelho. Mas nós vimos que Roma perseguiu a igreja de Jesus durante um certo tempo. E Deus não vai permitir que nós deixemos de ver as verdadeiras etapas na história em que Deus suscitou um povo na terra para lhe obedecer, para lhe adorar, dar-lhe honras e glórias. Esse povo foi perseguido pelo Império Romano. Ora que quando nós vemos na história do princípio de Daniel 2, nós vamos ver que Deus vai mostrar 4 impérios na terra que vão controlar a história da nossa humanidade. Desde o princípio do Império de Babilônia, Deus fez saber ao profeta, ao rei Nabucodonosor, primeiramente por sonho, depois ao profeta Daniel, de que a história da humanidade começaria num princípio e teria um término também. Então nós vamos ver que a profecia não falhou, irmãos. Nós vimos que o Império da Babilônia veio, existiu, está nos nossos atos históricos, desapareceu também, foi destruído, porque eles não obedeceram à lei de Deus. Vieram o Império de Medo-Persas, também foram destruídos. Seguiu o Império da Grécia, também foi destruído. E nenhum, irmãos, impérios aqui na terra vai subsistir no poder do Criador dos céus e da terra. Ele é Deus e será Deus eternamente. Ainda que os homens tentem abolir a palavra de Deus, e nós vimos nos últimos tempos, através de Hitler, aquela parte onde ele chamou toda a população, aqueles que criam em Deus, aqueles que acreditavam na palavra de Deus, a queimarem todos os livros. Isso porque eles sabiam que havia um livro santo, uma palavra de Deus, e eles queriam que os homens na terra não tivessem conhecimento da verdade. Mas Deus, ao decorrer da história, sempre teve em consideração e guardou um povo. Esse povo que somos nós, os cristãos, que o tememos, estamos a temer e a adorar a Deus. O que aconteceu então? Houve a grande perseguição, isso está em Apocalipse 12. Depois houve a destruição do Império Romano. O Império Romano, irmãos, viveu muito antes de Jesus e reinou muito depois de Jesus morrer na cruz do Calvário. Tanto que eles perseguiram depois a igreja de Jesus e lá Roma, por eles mesmos, destituiu-se e dispersou por todo o planeta. O Império Romano foi o império mais cruel, tanto que a Bíblia diz que ele pietina, ele destrói, ele vai até crucificar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que é Jesus, na cruz do Calvário. Logo após a destruição do Império Romano, nós vimos que constituiu-se a Europa que nós temos hoje, e nós vimos que também temos a América, que é a mãe de todos esses reinos da Europa. Por isso nós temos aqui o Western, a Europa do Oeste. A Europa do Oeste quer dizer liderados por uma liderança americana. Todos os países da Europa têm esse proceder. Então eles estão sendo liderados por uma força única que faz parte do quarto império da Terra, irmãos. Essa América que nós estamos a conhecer hoje, ela tem uma história desde o princípio até o fim. A Bíblia revela coisas sobre a profecia e a cidade da América. Vamos, por favor, abrir Apocalipse 13 para darmos um pouco, conhecer a situação de que é a situação global em que nós estamos aqui hoje. Apocalipse 13, versículos 11, diz assim a palavra de Deus: e vi subir da terra outra besta,
e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro e falava como o dragão. Exerce todo o poder da primeira besta, que é Roma, na sua presença e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta. A primeira besta, irmãos, vamos ter conhecimento de que Deus suscitou 4 reinos, esses 4 reinos desapareceram, o 4º reino foi adormecido, suscitado depois pelo poder americano. Agora, ele vai aparecer outra vez nos nossos tempos com uma grande força, cuja chaga mortal fora curada. Faz grandes sinais de maneiras que até fogo faz descer do céu e a terra à vista dos homens. Essa é a América que a gente conhece. Único país em todo o planeta, irmãos, que a gente sabe que faz esses prodígios todos. Enganos que habitam na terra, com sinais como lhe foi permitido, que fizessem presença da besta, do poder que está a reinar, dizendo aos que habitam na terra, que fizessem uma imagem à besta, uma imagem ao governo, que recebera a ferida da espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Ora, aqui nós estamos a entender que nos últimos tempos o espírito de Satanás, o espírito do destruidor, o nosso maior inimigo, que é o nosso inimigo e inimigo de Deus também, inimigo de Deus e nosso inimigo também, ele vai suscitar um governo na terra que vai fazer todas essas coisas. Então, diz aqui o versículo 16, faz com que todos, pequenos, grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Ora, besta, irmãos, quer dizer profecias, poder, reino ou reino. Nós vamos ver aqui que o poder que está a reinar sobre toda a terra hoje, qual é? É o poder dos americanos. Eles estão literalmente a dominar economicamente ainda no nosso planeta e todas as outras coisas. Diz que no tempo desses reis, Deus vai suscitar um império. Apocalipse 2, vamos ver Apocalipse 2, para termos mais um pouco de conhecimento. Apocalipse 2:40, o que nos diz a palavra de Deus aqui. Por que eu estou sempre a me enganar? Apocalipse 2:40 não é nada. Apocalipse 2. Aqui tem engano. Apocalipse 13. 13, 15 a 18. Vamos abrir Apocalipse 13, 15 a 18. Apocalipse 13, 15 a 18, nós acabamos de ler, que é essa parte aqui, que nós lemos já. Vamos olhar para a colheita na terra, Apocalipse 14, situação global. É isso que eu estava a procurar. Então, e eis que uma nuvem branca se assentou sobre a nuvem, semelhante ao filho do homem, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro e a sua mão uma foice aguda. E outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz aos que estavam assentados sobre ao que estava assentado sobre a nuvem: lança a tua foice e cega, e já vinda a hora de cegar, porque já a seara da terra está madura. E aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a sua foice na terra, e a terra foi cegada. E saiu o templo que já está no céu, outro anjo, o qual também tinha uma foice aguda. E saiu do altar outro anjo, que tinha poder sobre o fogo, clamou com grande voz aos que tinham a foice aguda, dizendo: lança
a tua foice aguda e vindima os cachos de vinha da terra, porque já as suas uvas estão maduras. E o anjo meteu a sua foice à terra e vindou-a as uvas da vinha e lançou-as no mar, no lagar da ira de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade e saiu sangue do lagar até os freios do cavalo pelo espaço de 1.600 tajos. Ora aqui, isso é uma parte profética, irmãos. Nós estamos a ver que o nosso planeta nesse momento, se vocês abrirem lá no Facebook, muita gente está a morrer. E essa parte está aqui na Bíblia a dizer que é um tempo de colheita do céu. As pessoas vão morrer, umas vão para o reino eterno com Deus e outras para vergonha eterna. Quer dizer que vão ser exterminadas a jamais no julgamento final. Mas verdade que nesses momentos da terra nós estamos a ver o espírito da morte, não é? O espírito da morte que está aqui no planeta Terra. Temos mortes, epidemias e fomes. Então, tudo isso está a ser revelado por Deus para quê? Para que nós tomemos conhecimento da realidade, irmãos, que nós vamos passar e já estamos a passar nos nossos tempos. Vamos, por favor, ver o conselho de Deus que dá a todo o planeta nesta manhã. Salmos 33. O que Deus quer falar para todo o seu povo. Salmos 33, versículos 8. Salmos 33, versículos 8. Assim diz a palavra de Deus. Tema toda a terra ao Senhor, temam-na todos os moradores do mundo, porque falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. O Senhor desfaz os conselhos das nações, quebranta os intentos dos povos. Irmãos, não há reino na terra que pode fazer força ao trabalho de Deus. Eles não podem impedir o que Deus tem planeado para todo o nosso planeta e toda a humanidade. Diz que tema toda a terra ao Senhor, porque Ele é o dono, Ele é o que criou. Todos os moradores do mundo são chamados a temer a Deus e dar-lhe glória. Vamos olhar também para Apocalipse 14, versículos 6. Apocalipse 14, versículos 6. Essa é a vontade de Deus, queridos irmãos, para a sua igreja nesta manhã, para os líderes globais, para toda a nação da terra. Apocalipse 14, versículos 6, assim diz a palavra de Deus. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno, para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda a nação, tribo, povo e línguas, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que faz os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. E outro anjo seguiu, caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Irmãos, temei a Deus e dai-lhe glória, essa é a vontade de Deus. O segundo apelo aqui é a chamada de que vai cair o grande império na terra, a cidade que está a dominar todas as nações da terra. A Bíblia diz que do norte da terra vem todo o mal do planeta. Nós aprendemos que, através dos Estados Unidos da América, nós recebemos toda a porcaria. Prostituição, mortes, vandalismo, tudo vem. Se vocês olharem para os filmes de Walt Disney hoje, por favor, quem é pai nesta manhã e está a ouvir essa mensagem, façam cautela, muita atenção no que os vossos filhos possam ver no Walt Disney Channel. Porque neste momento, irmãos, estão a sair filmes para ensinarem homens e mulheres a serem aquilo que eles naturalmente não são. Um homem não pode ser uma mulher, nem uma mulher ser um homem. Se a gente nasceu homem, tem que ser um homem. Se nasceu mulher, tem que ser mulher. Ora, hoje no parlamento americano está-se a disputar a ideia de nós podermos apanhar uma injeção para nós podermos ter alternância de homem ser mulher, ter os sentimentos de mulher, e mulher ter os sentimentos de homem. Uma aberração.
Isso está-se a passar literalmente hoje nos Estados Unidos da América. Ora, isso é muito importante, irmãos, que nós estamos a ver que o poder que está a reinar na terra hoje está a suscitar muita confusão, muita heresia para o mundo cristão, para os que temem a Deus. Vamos ver que nós temos que temer a Deus e dar-lhe glória. Situação global. Qual é a situação em que nós estamos a viver? Vamos olhar para a palavra de Deus, irmãos. Isaías capítulo 1. Isaías 1. Qual é a situação global que nós temos hoje aqui no nosso planeta? Isaías capítulo 1. Vamos olhar para a palavra de Deus e ver em que tempos nós estamos e o que estamos, na verdade, a viver. Isaías capítulo 1, versículos 2. Visão de Isaías, filho de Amós, o qual viu a respeito de Judá, Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, rei de Judá. Ouvi, ó céus, e prestais ouvidos, tu, ó terra, porque fala o Senhor. Deus quer falar, irmãos, nesta manhã. Criei filhos e exalcei-os, mas eles prevaricaram contra mim. Ai da nação pecadora, do povo carregado de iniquidade, da semente de malignos, os filhos corruptos, deixaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel e voltaram para trás. Irmãos, Deus está a dizer que um povo que foi chamado na outrora para ser um povo de liderança, mostrar a glória de Deus, hoje eles abandonaram a Deus. Esse povo é o povo americano. Irmãos, quando a América começou muito bem. O primeiro líder da América, o primeiro presidente, pôs dentro da Casa Branca os 10 mandamentos como lei magna da terra. Eles queriam que temessem a Deus e pudessem lhe dar glórias. Então eles começaram muito bem. Mas hoje, pelas riquezas, eles se afastaram de tal maneira da presença de Deus e nós estamos a ver o que está a dar como resultados a todas as nações. Todos, irmãos, todas as nações que abandonaram a Deus estão numa situação terrível nesta manhã. E nós vamos ver coisas piores. As coisas não vão melhorar. Vamos olhar para Isaías 34 também. Isaías 34, capítulos 1 a 4. Isaías 24. Vamos olhar para Isaías 24, versículos 1, 3 e 6. Eis que o Senhor esvazia a terra e a desola, transforma a sua superfície e dispersa os seus moradores. E o que suceder ao povo suscitará o sacerdote, ao servo como o seu senhor, à serva como a sua senhora, ao comprador como o vendedor, ao que empresta como toma emprestado, ao que dá usura como que se paga usura. De todo se esvaziará a terra e de todo será saqueada, porque o Senhor pronunciou essas palavras. Irmãos, nós estamos a ver aqui que é a sentença de Deus sobre o estado de calamidade que nós estamos hoje a subir nesse planeta. Nós temos mortes, temos pandemia, temos problemas de situação financeira global. Então diz o versículo 4, a terra planteia e se murcha, o mundo enfraquece e se murcha, enfraquecem os mais altos do povo da terra. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgrediram as leis e mudaram os estatutos e quebraram a aliança eterna. Queridos irmãos, Deus está a falar muito tempo antes que Jesus venha no nosso planeta. Este profeta Isaías viveu muito antes. Deus estava a dar revelação que eles veriam a quebrar a aliança eterna, crucificariam o Filho de Deus na cruz do Calvário e com eles iam fazer todas essas aberrações que estamos a ver até hoje. Portanto, eles quebraram a aliança eterna, mudaram as leis. Lá no profeta Daniel diz que no tempo desses reis, eles vão suscitar, Deus vai suscitar um reino eterno. Mas antes disso, irmãos, a lei de Deus vai ser tocada mais uma vez. Vamos olhar para a lei de Deus em Êxodo 20. O que é que nos diz a lei de Deus? Por que é tão importante nós
sabermos e conhecermos em tempos em que nós estamos a viver a lei de Deus. Diz assim versículos 8, 20, Êxodos 20, versículos 8. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra. Deus é tão específico, irmãos, que ninguém desobedeça. Nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal. Se alguém tem algum animal a trabalhar na terra, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas. Ora, que ninguém, na verdade, desobedeça a guarda do sábado. É um dia pedido, requisitado por Deus, para estarmos em sua presença, a dar-lhe honras e glórias. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia Deus descansou. Portanto, abençoou o Senhor o sábado e o santificou. Por que Deus está tão específico aqui, dentro da lei dos 10 mandamentos? Esse 4º mandamento é tão especial para nós nos dias de hoje. Vamos abrir Êxodos 31 para ver o que é tão especial nos 10 mandamentos dentro da lei do sábado. Êxodos 31. Vamos ver aqui Êxodos 31. Êxodos 31, versículos 13. Tu, pois, fala aos filhos de Israel: certamente guardareis os meus sábados, porque isso é um sinal. Irmãos, prestem bem atenção. Guardareis os sábados, porque isso é um sinal entre mim e vós, nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifico. Eu sou o Senhor que vos santifico. 1 de Pedro 2,9 diz que Deus nos faz um povo à parte da terra. Vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido por Deus. Para quê? Para levar-vos a conhecer o mundo, as virtudes daquele que vos tirou das trevas e vos trouxe para a sua maravilhosa luz. É a isso que nós somos chamados, irmãos. Tu, pois, fala aos filhos de Israel: portanto guardareis, versículos 14, guardareis o sábado, porque santo é para vós, é um dia separado. Aquele que o profanar certamente morrerá, e qualquer que nele fizer alguma obra, aquela arma será extirpada no meio do seu povo. Cuidado aqui, porque quando as pessoas ouvem vai morrer, então quando as pessoas dizem desobedecer o sábado, a pessoa morre. Não, irmãos, não é uma morte física. Aqui a Bíblia se refere a uma morte espiritual. Quer dizer que quando nós não damos ouvidos à palavra de Deus, passamos a ter um espírito de sono. Nós não vamos estar atentos nas dicas que Deus vai nos dar. Então é uma morte espiritual, não física. Por que nós vamos ser separados do povo de Deus? Porque quem, obviamente, não pratica a palavra de Deus vai ter outros desejos que a vontade de Deus. E vai começar a praticar coisas que o mundo faz. Ouçam bem o versículo 16. Guardarão, pois, o sábado os filhos de Israel, celebrando o sábado nas suas gerações por concerto perpétuo. Irmãos, de Gênesis ao Apocalipse, a Bíblia vem referir todas as revelações de que o sábado é um dia santo. O sábado é o dia pelo qual Deus vai pôr o seu selo, vai pôr carimbar o seu povo através do dia de sábado. Guardarão, pois, o sábado os filhos de Israel, os filhos do planeta Terra, celebrando em suas gerações por concerto perpétuo. Entre mim, diz Deus, e os filhos de Israel serão sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, e ao 7º dia descansou e restaurou de toda a sua obra. Por que, queridos irmãos, que nós estamos a estudar sobre o sábado nesta manhã? Porque, mais uma vez, vai vir aos nossos tempos agora a grande perseguição. Nós estamos a entrar num período atual de vacinação global, em que todo o povo é chamado a uma liderança global. Vamos ter que obedecer os requisitos
do governo que está a reinar atualmente. Quem não tiver esse sinal, quem não tiver a fazer a vontade do governo que está a reinar, não poderá nem comprar, nem vender, nem fazer nada, segundo a palavra de Deus. E neste momento estamos a viver, irmãos, esta profecia. Nós estamos a viver essa situação. Nós vamos ter o passaporte do Covid-19 muito breve. Quem não tiver isso, até as empresas vão nos rejeitar trabalho, irmãos. Está aí o meu sobrinho médico em Angola, que não tinha escolha. Ele conhece a palavra de Deus, obviamente, mas foi chamado como médico, porque toda a liderança médica está a ser vacinada em Angola, e ele também foi. Acontece que ele está doente, está acamado nesta manhã, tem problemas de coração. Ora, vamos ver qual é essa vacina, na verdade, irmãos. Jesus Cristo foi morto na cruz do Calvário. Diz a palavra de Deus que pelo seu sangue ele resgatou toda a humanidade. Com o sangue de Jesus, Jesus nos purifica de toda a pandemia, todo o pecado. Ele nos liberta de toda a heresia, toda coisa que nos leva contra Deus. O sangue de Jesus cobre toda a nossa vida, irmãos, e tem poder. Então vamos tomar conhecimento. Hoje temos que olhar para a profecia. Vamos ver o que Deus quer falar nesta manhã. Como Deus vai destruir, na verdade, o nosso planeta. A revelação de Daniel está fechada lá no capítulo 12. Por mensagem divina, Deus diz a Daniel, Daniel, essa mensagem não é mais para o teu tempo. Daniel teve a revelação, irmãos, do princípio da criação até o término do planeta. Na existência do nosso planeta, Deus a certo momento disse, Daniel, tu para de escrever. Já não vais poder escrever, porque agora a profecia já não é para o teu tempo, é para um tempo depois. Vamos olhar para Daniel 12, por favor. Daniel 12. Ver aqui o quanto Deus é maravilhoso. Ele faz conhecer a seu povo as coisas que estão para acontecer. Daniel 12. Daniel 12, versículos 4. Assim diz a palavra de Deus. Tu, pois, Daniel, fecha essas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra. A ciência se multiplicará. Irmãos, está aos olhos de todo mundo. A NASA mandou agora lá umas coisas para Março, planeta Março. NASA está a descobrir muitas galaxias, irmãos, todos os dias, cientificamente, nós estamos a expandir o conhecimento científico. E eles estão a descobrir muitas coisas. Acontece que Deus, a certo momento determinado no período histórico da humanidade, Ele vai parar todo esse trabalho. Os homens não vão poder fazer buscas lá mais no céu, porque a palavra de Deus diz que o céu é para ser governado por Deus e não pelos homens. Mas os homens agora querem dominar os outros planetas, senão que o planeta Terra também. Mas isso não vai ser permitido por Deus. Queria ver também com vocês, queridos irmãos, do que quem vai poder, na verdade, porque Daniel fechou as profecias e alguém vai ter que abrir agora no fim dos nossos tempos, no fim dos tempos. Quem vai abrir esses selos que Daniel, por Deus, teve autorização de fechar? Vamos ver em Apocalipse 5. Quem vai ser o que vai abrir esse livro para nos dar revelação de como o nosso planeta vai terminar? E eu disse-vos a semana passada, irmãos, que nós vamos ver, na verdade, como Deus vai planificar a destruição do nosso planeta, etapa por etapa. Vamos ver aqui em Apocalipse 5, versículos 1 a 5. E vi à destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Quando Daniel fechou o livro na profecia, fechou com 7 selos. E ouvi o anjo forte bramando com grande voz: quem é digno de abrir o livro, desatar os seus selos? E ninguém no céu nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. O profeta ficou triste, irmãos,
Quando o profeta João olhou para as coisas que ele estava a ver espiritualmente, chegou nesse momento e ele ficou pasmado e disse: agora quem vai abrir? Quem vai nos revelar aquilo que Deus fechou lá no passado? Na profecia de Daniel, aqui vai abrir. E viu um anjo forte bramando com grande voz: quem vai? E chorando, vamos ver versículos 4. Eu chorava muito, diz o profeta João, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. Ninguém humano é digno, irmãos, porque todos, diz a palavra de Deus, todos pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Versículo 5. Disse-me um dos anciões: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de David, o que venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono um dos 4 animais viventes, e entre os anciões um cordeiro como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Ora, quando o profeta estava preocupado a ver, mas finalmente quem vai abrir? Veio um anjo dizer: não te preocupes, alguém vai abrir. E aqui vai vir o Filho do Deus eterno, Rei dos reis e Senhor dos senhores. E ele vai tomar o livro e vai poder abrir. E diz o versículo 7, e veio e tomou o livro à sua destra, e estava à destra do que estava sentado no trono. Quer dizer, Jesus veio, agarrou o livro na mão de Deus, e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciões prostraram-se, dizendo diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e alvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos justos. Ora, irmãos, nesta manhã, por referência à oração, se vocês pensam que a vossa oração do dia a dia não é ouvida, diz aqui a palavra de Deus que nenhuma oração se perde. Então não perca o desejo de orar. Se temos situações de doença, situações de pobreza, de calamidade, vamos orar. Deus, irmãos, é o Criador dos céus e da terra. Diz que nesse momento os anjos tinham todas as orações dos justos. E eles vão fazer com que essas orações sejam respondidas por Deus. Então diz que ele tomou o livro e cantava um cântico novo e abrir os seus selos, porque fostes morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo e língua e povo e nação. Amém. Muita gente, queridos irmãos, dá para ir. Muita gente mesmo nas igrejas pensam que Jesus veio apenas para o povo de Israel. Porque Jesus nasceu lá em Jerusalém, é o filho do israelita, então ele só veio para demandar controlar o povo de judeu. Não. Diz a palavra de Deus que ele veio para todos, povo, tribo e língua. Diz que Jesus, com o seu sangue, ele comprou o nosso resgate. Ele se deu inteiramente para morrer na cruz do Calvário. Então, versículos 12 diz: com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria e força, honras e glórias e ações de graças. Por isso estamos aqui hoje, queridos irmãos e amigos, para darmos honras e glórias ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. A Ele toda a honra, toda a glória. Porque Ele foi morto na cruz do Calvário e reinou como Rei. E diz a palavra de Deus que Ele voltará para ser o Rei de todo o planeta. Vamos olhar para parte da profecia também, como então esses céus vão ser abertos. Vamos olhar aqui. Perdão. Vamos ver agora como vai se proceder a abertura dos selos. Jesus vai tomar o livro na mão e vai abrir selo por selo. E nós vemos aqui que na palavra de Deus em Apocalipse 6, eu não vou ler tudo, vou correr porque temos muito para terminar. Cavalo branco, que foi o primeiro cavalo, poder, derramamento do Espírito Santo. Lembre-se, Jesus disse: eu vou para o Pai, não se dispersem. Vou-vos dar poder e virtude para vocês poderem ir expandir o Evangelho a todas as nações da terra.
Então caiu o poder do Espírito Santo. Porque estava Jesus na época de Roma, era um governo que fazia guerra aos outros povos. Irmãos, Roma reinou mesmo depois da morte de Jesus na cruz do Calvário, 400 e qualquer anos ali ele reinou, ele dominou, muito tempo depois. Houve muitas guerras, nós vimos que tivemos guerras e fomes naquele tempo passado. Então, o terceiro anjo, o terceiro cavalo vai trazer fome e morte no planeta. O quarto cavalo é o cavalo da morte. Nós praticamente, pela profecia de Deus, irmãos, no nosso planeta hoje nós estamos nessa sintonia do quarto cavalo. Por quê? Porque Deus, irmãos, quando criou nossos primeiros pais, nos criou para os matar. Deus não criou o ser humano para pôr nesse planeta para ser destruído com doenças. Isso não é o plano de Deus, irmãos. Nós temos essa pandemia porque, segundo Isaías, nós vimos que nós, seres humanos, abandonamos a Deus. Nós rejeitamos a Deus. E por consequência da nossa rejeição a Deus, nós temos todos os problemas que estão aqui. Então muita gente me diz às vezes, então, mas se Deus é Deus, por que há tanto problema no planeta? Irmãos, Deus já deu a solução. Mandando Jesus Cristo morrer na cruz do Calvário, com seu sangue resgatar toda a raça humana, dos que morreram desde Adão até o último bebê que vai nascer no nosso planeta. Esse é o plano da salvação, irmãos. Jesus com seu sangue já pagou a nossa remissão. E nós estamos a viver no quarto ponto nesta manhã. É a morte que estamos a viver, a peste, que é a pandemia que estamos. Isso tem Apocalipse 6, versículos 7 e 8. Ora, nós temos o quinto selo. O quinto selo é a parte em que os que morreram em Cristo vão pedir justiça a Deus. Irmãos, a saber que Roma matou muita gente por crerem na palavra de Deus, por estarem a seguir Jesus, a palavra de Deus. Então eles foram mortos, queimados. Quem tiver dúvida disso, vá visitar Roma. Está lá o Coliseu Romano. Por isso Deus não permite que esse centro lá seja destruído por qualquer poder na terra. Ele está lá para nosso testemunho, para ver o que os homens fizeram às pessoas que creem e amam a Deus. Eles mataram, fizeram 30 por uma linha ali. Então, nós temos também a justiça dos que morreram em Cristo. Temos que, no sexto selo, irmãos, vamos ler esse sexto selo. Porque no sexto selo, irmãos, vocês já viram que o cavalo amarelo está nos nossos dias. A justiça do povo de Deus, eles agora, neste momento, estão a pedir a Deus justiça. Quando, Senhor, tu vais entrar em julgamento com o planeta Terra? Porque eles pietinaram, eles fizeram muito. Irmãos, depois do Império Romano, nós tivemos a força dos Hitlers na Alemanha, que mataram muitos judeus. E o objetivo, na verdade, era de exterminar a raça judeia. E nós vimos que fizemos face a uma primeira e segunda guerra mundial. Houve guerras, houve fomes, pandemias, houve a febre bubônica, a peste amarela. Tudo isso passou no nosso planeta. Os tempos difíceis se passaram. Agora nós estamos num tempo, digamos que, de paz. Uma paz com muita preocupação. Porque diz lá Jeremias que quando nós ouvirmos de paz, 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 então virá repentina destruição. Nós estamos nos nossos tempos aqui. Irmãos, a igreja vai subir no sexto selo. Vamos abrir Apocalipse 6. Apocalipse 6, para quem está a ouvir a palavra de Deus nesta manhã, diga amém. Se você crê em Jesus, você sabe que Jesus tem um plano, irmãos. Eu estava a falar com uma pessoa semana passada e diz, mas por que tu não estás a ser vacinado? Não estás a apanhar vacina? Por quê? Eu digo, porque a profecia está a dizer para eu não apanhar. Eu já fui vacinado com o sangue de Jesus. Ainda que me venham torturar, eu vou morrer com a minha fé, crendo que Deus tem um plano para todos os que o amam e o creem. Verdade é que o meu sobrinho apanhou a vacina, está lá acamado. Ele é médico.
Ele conhece a lei da medicina. Ele conhece os requisitos. Ele conhece o que ele pôs no corpo. Mas está doente. Ora, não é esse o plano de Deus, irmãos. O plano de Deus é que todo o planeta seja vacinado com o sangue do Cordeiro. Desde o princípio da criação até o fim do término do planeta Terra. A igreja vai subir e vamos ver Apocalipse 6, versículos 12. O que diz aqui a palavra de Deus? E havendo aberto o sexto selo, olhei e eis que houve um grande terremoto na terra. E o sol tornou-se negro como saco de sílico, e a lua tornou-se como sangue. As estrelas dos céus caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um grande vento. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidas dos lugares. E os reis da terra, os grandes, ricos e poderosos, tributos e pobres, todo servo, todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. Diziam aos montes e aos rochedos: ai, cai sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono da ira do Cordeiro, porque vindo é o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Irmãos, no sexto selo está a vinda de Jesus. Nós estamos brevemente lembrar que nós estamos a viver o império da morte em todo o planeta. Estamos na justiça dos que clamam. Os que morreram em Cristo estão a clamar justiça neste momento, a que Deus faça justiça aos reis da terra. E quando eles verem esses sinais, eles vão ter temor. Eles vão se esconder porque eles sabem que eles estão a destruir o planeta. Irmãos, tudo o que nós estamos a ver é um plano satânico que está para destruir toda a raça humana. Por quê? Porque quando nós sabemos que Jesus vem para resgatar a sua igreja, para buscar a humanidade inteira, o trabalho de Satanás é exterminar o máximo toda a raça humana para que ninguém seja salvo. E os que morrerem sem Cristo vão se perder a todos jamais. Louvado seja Deus. Todos vocês que estão presentes aqui, ouvirem a palavra de Deus, irmãos, por amor de Deus, vão partilhar essa mensagem. Falem ao mundo que não se chegue na solução como no tempo de Noé. Noé pregou durante 100 anos, irmãos. Olha, Deus vai mandar chuva, mas quem acreditou? Porque na verdade não tinham mesmo que acreditar. Irmãos, Noé estava a criar um barco no meio do deserto, onde não havia nada. Não havia possibilidade nem um pouco de ter uma chuva. Aquele povo nunca viu chuva. Era a primeira vez que ia chover com grande tenor na terra. E ninguém deu crédito. Assim como hoje estão milhares de pastores nas plataformas, Facebook, Google, em todos os lugares, nas igrejas, a advertir o povo. Mas o povo não crê. Nós estamos mais obcecados pelas riquezas desse mundo, pelos desejos desse mundo, pelo que nós podemos ter como casa, carro, dinheiro. E não é isso. O nosso reino não é este. O nosso reino é um reino eterno. É para nós voltarmos de volta para o tempo da criação, irmãos. Vivermos com o céu eternamente. Lembrar que nós fomos criados segundo imagem e semelhança de Deus. Como Deus é eterno, assim nós fomos criados com a faculdade de eternidade também. Nós só temos a morte, irmãos, porque a morte é um sono, é um escape para nos levar de volta para os braços de Deus. Ora, diz que os israelitas e o povo de Deus, nós que o cremos, vamos estar protegidos por Deus. Apocalipse 7, versículos 13 a 14. O que diz aqui? E disse-lhes o Senhor: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram da grande tribulação, lavaram os seus vestidos e branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. Aqueles que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Irmãos, no tempo da apostasia, no tempo de guerra, no tempo de calamidade, Deus vai estender as suas asas protegendo o seu povo.
E muita gente, eu falei com uma moça, ainda recentemente, a semana passada, e ela disse, eu já me vacinei, porque quem não tem a vacina não pode comprar nem vender. Eu disse, mas tu conheces a palavra de Deus. Tu conheces as profecias. E por que fizeste isso? Porque senão eu não posso trabalhar. E que é feito do céu. Quando Jesus te vier buscar, como tu vais responder? Se Deus disse, quem tiver o sinal da besta e o sinal da duração, não entrará no céu, irmãos. Aqui está um desafio para toda a humanidade. Abertura do sétimo céu. Apocalipse 8, versículos 1 e 2. E havendo aberto o sexto céu, o sétimo céu, fez-se silêncio no céu por quase meia hora. Por que, irmãos, quando se abre o sétimo céu, há silêncio no céu? Apenas porque todos os homens, mulheres lá no céu, os anjos dos céus, vão tomar conhecimento de que Deus nunca brincou com a sua palavra. Ele vai chegar ao término da nossa humanidade. Quando tem a abertura do sétimo céu, irmãos, Deus está preparado para aniantir, destruição total do nosso planeta. E por isso o céu vai estar em silêncio durante meia hora. E porque eles vão ver que não vai haver mais resgate para aqueles que não foram com Cristo. Dizer que no sexto céu nós temos pedido de justiça dos anjos do céu e aos que morreram com Cristo, e vamos ter que ser arrebatados daqui da terra. Jesus virá buscar. Nós vamos ver sinais nos céus, na terra, no céu, e de que Jesus virá buscar a sua igreja. Mas uma vez que Jesus venha buscar a sua igreja, a terra vai ficar desolada. Já não tem o Espírito Santo. Já não tem Consolador. Ninguém vai poder proteger ninguém. Quando tem abertura, irmãos, do sétimo céu, diz que os anjos, que têm as 7 trombetas, eles vão se aprontar para tocarem as 7 trombetas. Então vamos ver o que é que Jesus vai explicar aqui na abertura desses céus. As 7 trombetas vão tocar. A primeira trombeta, irmãos, no princípio da destruição de todo o planeta. Depois de Jesus chegar aqui, na sua segunda vinda, buscar a igreja, a terra vai ficar desolada. Já não tem Espírito Consolador. Já não tem proteção. Deus não está aqui. Jesus não está no nosso planeta. O planeta está entregue à bicharada. Só Satanás, os seus líderes, os espíritos malignos vão estar aqui na terra. Vamos ver como vão destruir tudo. Primeira trombeta. Saraiva e fogo misturado com sangue. Versículos 7. Isso é Apocalipse 8, versículos 7. Segundo anjo, vai destruir o mar. Terça parte do mar vai ficar em sangue. Vamos perder as naus do mar. O controle das águas vão sair fora do lugar. O quarto anjo vai tocar a sua trombeta. Vai haver escurecimento do sol, da lua, das estrelas. O planeta inteiro vai ficar escuro, irmãos. Quem quer viver na escuridão? A saber lá que em São Tomé, ou não foi São Tomé, ou ali onde houve o último terremoto das ilhas, como se diz, Dominicano. Naquele tempo que houve aquele terremoto e as pessoas já não tinham luz, perderam, houve tanta violência. Diz que a televisão houve raptos, houve morte, muita gente, o espírito de Satanás reinou naquele momento. Onde não há luz, em Nova York, houve uma falha de luz durante 1 hora, irmãos. Houve a maior escândalo nos Estados Unidos da América. Os bandidos assaltaram os maiores bancos em pouco tempo de espaço, fora da claridade. Então, todo o planeta vai perder a luz. Vejam só o que diz a palavra de Deus. Apocalipse 8. Há um anjo que vai dizer, o povo da terra, agora pelos que vai acontecer, o resto das coisas que vão acontecer. Por esse tempo, diz a palavra de Deus, que até a morte vai fugir. Muitos dos presidentes hoje das nações vão querer refugiar-se na morte. Deixa a morte, vem me buscar, que é para não ver a justiça do Senhor. Mas a morte vai fugir, irmãos. A morte vai fugir a 4 patas. Ela vai ter medo do ser humano. Também vai fugir, porque ela também não quer morrer.
A sexta trombeta, Apocalipse 9. Vamos olhar para o Apocalipse 9, da sexta trombeta, o que vai acontecer. Apocalipse 9, versículos 13. Tocou o sexto anjo a sua trombeta e viu uma grande voz que vinha das quatro pontas do altar de ouro que estavam diante de Deus, o qual dizia ao sexto anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. E o seu número dos exércitos de cavalheiros era de 200 milhões, e ouvi o número deles. Irmãos, o profeta João está a receber essa mensagem e ele fica aterrorizado. Ele vê que é um grupo de 4 anjos destruidores que vão exterminar a terra. Eles vão acabar com o planeta. Diz que por essas 3 pragas, no versículo 18, foi morta a terça parte dos homens, isso é, pelo fogo, pelo fumo, pelo enxofre que saía das suas bocas. É uma grande destruição que vai se passar. Então, os 4 anjos destruidores, eles vão fazer a preparação para a grande guerra do Armagedon. O que é que vai acontecer na verdade? Porque Jesus vai voltar na sua glória com a sua igreja, na sua cidade santa. Veja o que vai acontecer em Apocalipse 9, 15. Diz que versículos 20, Apocalipse 9, versículos 20. E os outros homens que não foram mortos por essas pragas não se arrependeram das suas obras, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro e de prata e de bronze e de prata e de pedra e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Diz que a terra, irmãos, mesmo depois desse problema todo, os homens não vão se arrepender. O que resta a Deus? Deus vai ter que os terminar de uma vez por todas. Então vamos ver o que vai seguir. Essas são revelações, irmãos, para que os que não creem na palavra de Deus e pensam que vai ser uma brincadeira aqui na terra, depois de Jesus vir buscar a sua igreja, vai haver um grande rebuliço. As 2 testemunhas vão aparecer no nosso planeta para a última mensagem do Evangelho, irmãos. Mesmo depois de saber Deus que os homens rejeitam completamente, Deus vai mandar 2 testemunhas. Isso tem Apocalipse 11 e 12. Quando essas 2 testemunhas tiverem pregado o Evangelho, a certo tempo eles vão ser levados mortos também, como foi Jesus lá na cruz do Calvário. E o mundo vai se alegrar. Eles vão todos fazer uma festa e vão dizer: olha, conseguimos matar o Filho de Deus. Conseguimos matar os testemunhas de Jesus. Porque eles vêm para testemunhar aos homens que mataram Jesus. Aos seres humanos que estavam ali presentes, que Deus é real. Que Deus vai acabar com o planeta. A última mensagem para a humanidade. Mas os homens não querem saber, diz a palavra de Deus. Então, Deus vai fazer uma destruição total. E quando está tudo destruído, vamos olhar para o que vai acontecer em Apocalipse 19. Apocalipse 19. Diz assim: depois dessas coisas ouvi no céu como uma grande voz de uma grande multidão que dizia: aleluia, salvação, glória, honra, poder pertence ao Senhor nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os seus juízos, porque julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e as mãos dela vingou o sangue dos servos. Deus vai ficar alegre. Os seus vão se alegrar, porque no fim de tudo, Deus vai trazer a grande cidade da terra em julgamento, irmãos. E diz que com os sinais de prodígios com que eles enganaram e mataram seres humanos, porque nós estamos a ver agora o presente momento, uma sentença para toda a humanidade, para homens e mulheres. Crianças morrerem em nome de uma política, de um governo. Não é porque Deus assim quer.
Isso é suscitado pela raça humana. E Deus diz que vai trazer justiça na terra. E quando os anjos vão ver tudo isso, eles vão dizer, louvado seja Deus. Deus é justo, irmãos. Ele vai trazer justiça. Nós vamos ver novos céus e novas terras para ver também que Apocalipse 21, logo após a destruição de tudo, nós sabemos que pela profecia, irmãos, pelo o livro do Apocalipse, Jesus vem buscar no sexto selo a igreja de Deus. Vai haver dado o arrebatamento, quer dizer que Jesus vem, não paira na terra, pega os seus escolhidos, todos os que amam e guardam a palavra de Deus, são arrebatados nos céus para que vão com Cristo viver 1000 anos. Durante os 1000 anos, a terra vai passar por todas essas privações. Quem estiver aqui, os left behind, deixados para trás, vão ter que passar esses momentos de dores, irmãos. Então não queira ficar. Não queira ficar para trás. Hoje é um dia de decisão, irmãos. A Nova Jerusalém está lá em Apocalipse 21 e Jesus quer falar nesta manhã. Jesus quer falar para todos nós nesta manhã. Vamos abrir Apocalipse 22. Apocalipse 22 para terminar. Jesus quer deixar uma mensagem a cada um de nós nesta manhã. E vos peço, por favor, vão partilhar essa mensagem com os que vocês amam, que vocês admiram, que vocês querem salvar. Apocalipse 22, versículos 12, diz assim, eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Porque Jesus, ele é o primeiro e o derradeiro? João 1, versículo 1, diz que no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo é Deus. Em Apocalipse diz, o nome verdadeiro de Jesus é chamado a Palavra de Deus. Eis a Palavra de Deus, queridos irmãos. Por isso eu vos digo, vão para uma livraria, vão para uma igreja, peguem uma arma de luta, de combate. É o único poder, irmãos, que pode desfazer o Covid-19, toda a pandemia, toda a morte, toda a heresia, todo o engano do inimigo. Este poder da palavra destrói, irmãos. Há poder na sua palavra. Então diz que Apocalipse 22, 12 diz que Deus vai chamar a sua igreja e vai chamar a atenção os que aqui estão nesta manhã. 22, 12. Eu sou o Alfa, bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade santa. Quem ficará, irmãos? Quantos dos que estão neste momento aqui a ouvir essa palavra estarão prontos para a vinda de Jesus? Olha o que a Bíblia diz. Ficarão no versículos 15, 22, capítulos 22, versículos 15. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros e os que se prostituem, os homicidas, os idólatras, qualquer que ama e cometa mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem, vem. O Espírito e a igreja dizem, vem, Senhor. Amém. E quem tem sede, venha. E quem quer, quem quiser, tome de graça da água da vida. Jesus diz que Ele é o pão da vida. Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida. Todo aquele que crê em mim, ainda que morto esteja, viverá. E os que creem em mim e estão vivos, não morrerão. Essa é uma promessa de Jesus. Irmãos, a única razão que eu estou aqui nesta manhã a pregar o Evangelho para vocês, quando eu me deparo com a parte que está lá escrito em João capítulo 11, enquanto Jesus está a ressurgir Lázaro da morte, depois de 4 dias, eu digo, eu quero esse Deus. Irmãos, a medicina ainda está a lutar. Toma sangue, tira dente, põe dente, tira coração, põe coração. Eles não sabem o que fazer da nossa vida. Mas Deus sabe. Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida.
Todo aquele que crê em mim, ainda que morto esteja, viverá. Ainda que formos apanhados por essa pandemia, irmãos, se você crê na palavra de Deus, crê no Deus Criador dos céus e da terra, em Jesus, o seu mensageiro, o seu Salvador, que morreu na cruz do Calvário e com o seu sangue pagou por todos os nossos pecados, então nós não vamos ter direito à morte eterna. Vamos ser resgatados, irmãos. Bem-aventurados que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Por quê? Lavando as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, neste momento, irmãos, nós vamos ser mais uma vez perseguidos. Quem não tiver obediência governamental vai ter que saber que vai ter que ser perseguido. Porque a lei está a dizer nas profecias que eles vão mexer nos templos outra vez e na lei. Eles vão mexer com as coisas. E quem não tiver obediência vai ter que comer com a perseguição. Vamos olhar para terminar. Apocalipse 22, 7. Eis que presto venho. Bem-aventurados os que guardam as palavras desta profecia, deste livro. Eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas, e havendo ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo, mas prostrava para o adorar. E disse: olha, não faças tal, que eu sou o conservo dos teus irmãos, dos profetas, dos que guardam as palavras desta profecia. Adora a Deus. O anjo do Senhor diz: ó João, não te ajoelhes aqui. Temos que dar louvores e adoração a Deus, como estamos nesta manhã, irmãos. Por isso somos chamados a estarmos presentes todos os sábados, ouvindo a palavra de Deus, para podermos estar preparados para a grande vinda de Jesus, que é brevemente. Vocês viram que nas profecias só faltam 2 passos. Quando Jesus vier buscar a sua igreja, nós vamos ter sinais nos céus, na terra. Ninguém vai poder dizer: eu não vi, eu não sei. Irmãos, diz que aí onde está o corpo, se ajuntarão as águias. Onde Jesus estiver, todo o planeta o verá. Diz que a Bíblia, até os que o mataram vão ressuscitar para verem Jesus vir na sua glória. Vamos nos preparar. Vamos pregar o Evangelho. Vamos falar aos amigos aquilo que a gente precisa, que não aconteça lá como Noé. Pregou durante 100 anos e ninguém se salvou, irmãos. Ora, Deus está a chamar mais uma vez, na segunda destruição do nosso planeta, que ninguém se perca, que toda a alma seja salva. Essa é a vontade de Deus. Vamos orar. Eterno Deus, eterno Pai, muito obrigado, Pai Santo, pela tua poderosa mensagem nesta manhã. Ajuda-nos, Pai, a ter discernimento dos tempos pelos quais estamos a viver. Dá-nos sabedoria e revelação da tua mensagem a cada dia, a cada instante, na transformação do nosso planeta hoje. Que nós possamos conhecer os sinais pelos quais estão escritos na tua palavra, para sabermos o momento e a hora em que tu virás buscar a tua igreja. Querido Deus, abençoa todas as famílias da terra. Ajuda-nos a estarmos reunidos. Que não haja choros lá na tua vinda, que lamentações por termos perdido entes queridos. Inspira-nos, Pai, nesta manhã. Concede-nos o espírito de evangelista, de pregador do Evangelho. Que todas as pessoas que estão a ouvir nesta manhã possam ter o mesmo espírito de servidão, o espírito de evangelismo, de pregar a tua palavra aos 4 cantos da terra, para que toda a raça humana seja salva. Pai Santo, te louvamos e agradecemos por mais um dia de sábado, por todos os nossos pecados e faltas que tu nos perdoas, Pai Santo, nesta manhã. Pela tua santa presença, nós te louvamos e agradecemos, Pai, em nome e por amor de Jesus. Amém. Queridos irmãos e amigos, está por terminado o nosso serviço de culto. Vamos estar próximo sábado e vamos estudar algo de muito especial. A mensagem é para os jovens, na verdade. Nós não vamos falar de profecia, irmãos. Vamos falar
do estado atual dos nossos jovens em todo o planeta. E qual é a saída e o que Deus chama para os jovens fazerem. Está bem? Vamos estudar a coisa para os jovens próximo sábado. Quem estiver presente, passa essa palavra para os nossos jovens, os demais. Amém. Feliz sábado a todos.